vamos falar dos trabalhadores que passaram a vida toda prestando serviço e chega num certo momento e quer ter um descanso, quer se aposentar, né? Sobre esse assunto hoje, a gente vai conversar com o jornalista e ativista dos direitos dos idosos, Milton Dantunes, a quem eu recebo com boa noite e desde já agradeço a presença aqui no Master News. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e tentar trazer algumas informações e esclarecimentos sobre esse assunto. É um assunto de extrema importância e, como eu venho dizendo já há muito tempo, infelizmente a gente vive numa cultura brasileira que não valoriza os nossos idosos, aquelas pessoas que passaram anos aí contribuindo, tanto com o trabalho, né, como também com outras formas de contribuição para que o país hoje seja o que ele é. E, infelizmente, a gente tem que quebrar essa cadeia dessa cultura de desvalorização dos nossos idosos. Milton, a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e você é um ativista desse direito dos idosos, né? A gente estava conversando também que você entrou com uma ação a respeito de um 14º salário para idosos e pensionistas. Eu queria que você detalhasse isso para quem ainda não conhece sobre esse assunto. Matheus, com o advento da pandemia, né, desde meados de março do ano passado, uma das primeiras ações que o governo federal teve para movimentar a economia foi justamente a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas, que normalmente ocorre sempre entre setembro e dezembro de cada ano. Quando nós vimos que essa situação estava se concretizando, nos preocupamos. Né? Quando eu digo nós, eu tenho um canal no YouTube, é através dele que eu venho desenvolvendo todas essas ações. Diante disso, eu me uni a mais dois amigos, né? O Sandro Lúcio Gonçalves, que é do interior de São Paulo, e o Felipe Brito, que é do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. E nós fomentamos toda essa situação e, através do feedback que nós tínhamos diariamente dessas pessoas, hoje são 35 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, né, regidos aí, cobertos diretamente pelo INSS, e nós vimos que ficou uma lacuna, né? Se essas pessoas estavam tendo seus benefícios, que já eram aguardados para o final do ano, sendo antecipados para o mês de março e abril, como foi o que aconteceu ano passado, nos preocupou porque iria chegar ao final do ano, ainda em pandemia como estamos, e essas pessoas iriam sobreviver com o quê? Né? Sem falar que toda virada de ano tem aquela questão de vários impostos a serem pagos, e as pessoas ficaram a ver navios. Né? Daí surgiu uma ideia legislativa de minha autoria e desses meus dois amigos. Colocamos essa ideia legislativa, nós tivemos em 48 horas mais de 50 mil adesões de apoio. Gente de todo o Brasil. Gente de todo o Brasil, porque toda a ideia legislativa, ela acontece, ela tem até 4 meses para alcançar pelo menos 20 mil votos, e aí ela virá uma sugestão legislativa. Após ser uma sugestão, ela pode ou não ser apreciada pelas comissões no Senado Federal, e a nossa foi tudo isso em tempo recorde. Inclusive, o senador Paulo Paim, pelo PT, vendo, né, essa ação da população, né, de cidadãos comuns, abraçou imediatamente e disse, não, eu vou transformar logo isso num projeto de lei. E hoje é o projeto de lei 3657, que infelizmente, né, encontra-se ainda parado lá no Senado Federal, também por conta da pandemia, as comissões estavam suspensas, entre tantos outros detalhes. O que acontece é que nós, através desse trabalho, o trabalho cresceu demais, e aí nós aproveitamos algumas medidas provisórias, e dentro dessas medidas provisórias nós também impetramos algumas emendas, justamente também sobre o 14º salário, entre outras situações. Como, por exemplo, até sem querer te atrapalhar, suspensão de parcelas de empréstimos consignados que já vinham em andamento, a gente também entrou com um pedido para essa suspensão. A gente entrou também com a medida provisória, tivemos a aprovação dela no último mês de outubro de 2020, onde essas pessoas passaram a ter também mais 5% de possibilidade de empréstimo consignado, todas essas ações para tentar minimizar os efeitos da pandemia. E só para concluir, não tivemos até então a aprovação do 14º salário, e agora acabamos de ter a confirmação de que o governo, mais uma vez, vai antecipar
o 13º de 2021. Era isso que eu ia te perguntar, porque justamente tinha saído essa notícia, né, da antecipação do 13º salário para os aposentados. E aí a pergunta que eu ia te fazer era, até que ponto isso é vantajoso para o aposentado ou, na sua visão, não traz vantagens? Na verdade, não traz vantagem nenhuma. Como eu havia falado no início, todo aposentado e pensionista, ele se programa, ele sabe que mensalmente tem o seu salário e que no final do ano vai ter entre setembro, porque normalmente o 13º ele é pago em 2 parcelas, entre setembro e dezembro. Ele se programa para isso, né? Diante disso, ao receber uma notícia de que não é algo opcional e de que, mais uma vez, ele vai ter essa antecipação se concretizando, e volto a dizer, não para ajudá-lo, para movimentar a economia, porque o aposentado ele não recebe dinheiro para colocar debaixo do colchão ou para colocar na poupança, né? Ele recebe aquele dinheiro para a manutenção básica dele e que não é suficiente. Então isso traz, na verdade, mais transtorno, porque mais uma vez vai acontecer o que aconteceu ano passado, vai se abrir mais uma lacuna agora, né? Acredita-se que esse pagamento já, de acordo com as informações que nós obtivemos, no último dia 24 agora, eu tive uma live através do meu canal, e nós conversamos inclusive com o presidente do INSS, o Leonardo Rolim, e ele confirmou sim que a antecipação vai acontecer e provavelmente já agora na virada da folha de fevereiro para março, 50%, e os outros 50% de março para abril. E aí volta a ficar aquele espaço e a nossa luta continua, né, para que a gente possa aprovar esse 14º, que não deixou de ser necessário, agora mais do que nunca, né, se torna necessário, para que essas pessoas possam minimamente ter o que esperar no final do ano, porque senão a situação que hoje já é calamitosa vai se tornar ainda muito pior. Tem alguma projeção que vocês fazem para aprovar ou está em andamento na Câmara? Tem alguma projeção de tempo para ser aprovado ou não esse 14º salário? Olha, tudo depende realmente da boa vontade política, né? Além de todos esses problemas, né, de pandemia, suspensão dos trabalhos no Congresso como um todo, que provavelmente volta agora no início de fevereiro, apenas quando se decidir nas eleições agora para a Câmara e para o Senado quem irá assumir a presidência das casas, é que a gente pode ter uma projeção, né? Infelizmente, o presidente em exercício ainda, que é o da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, ele tem uma pauta muito protecionista para os bancos, né? Então, tudo que mexe na economia, que é direcionado para tirar, teoricamente, de banco, é o tipo de pauta que ele, infelizmente, senta em cima, como se diz, ou engaveta, né? Existem agora os 2 principais candidatos, um indicado pelo próprio Rodrigo Maia, né, que é o Baleia Rossi, e tem o Lira, que é candidato aí apoiado pelo governo. A gente, nessa dança das cadeiras, ainda não sabe exatamente quem vai assumir. Então, tudo ainda muito uma incógnita. O que é certo é que o nosso trabalho continua crescendo a cada dia, né? Hoje, só para você ter uma ideia de números, meu canal especificamente, hoje eu tenho quase 230 mil pessoas inscritas. Se eu somar os meus inscritos com os dos meus colegas, nós ultrapassamos 1.100.000 inscritos. Muita gente. Muita gente. De visualizações, nós já temos mais de 50 milhões de visualizações. Então, assim, nos vídeos. Entre vídeos e redes sociais que a gente trabalha. Então, assim, a gente tem chamado a atenção do Brasil. Eu estive em Brasília durante todo o mês de dezembro com esses meus amigos. Fizemos uma peregrinação, né, em alguns gabinetes, naqueles que ainda estavam em funcionamento, tanto no Senado quanto na Câmara. Colhemos muitos apoios e a gente vai fazer isso agora, voltando a Brasília em fevereiro, para darmos continuidade a esse trabalho. O 14º salário em si, ele só ganha força, né? A cada dia que passa, é noticiado cada vez mais, né, na grande mídia, na internet, nos jornais. Então, a gente já viu que realmente a coisa pegou. Então, a gente precisa agora realmente cair em campo para continuar pressionando tanto deputados quanto senadores. É claro que para fazer um projeto como esse, vocês tiveram um estudo, né, e fizeram toda uma pesquisa. Pelos estudos de vocês, até que quanto isso iria sair dos cofres públicos, esse adicional de mais um salário para os... Existiu sempre tudo girou sempre muito em cima disso, né? Valores. A gente fez os cálculos em torno de 47,5 bilhões, né, para essa folha adicional, mas a pergunta que mais se fazia dentro do setor econômico era: de onde vai sair esse dinheiro?
de onde nós vamos pagar. Só para você ter ideia, foi feito um levantamento recente pelo TCU, pelo Tribunal de Contas, que somente do auxílio emergencial, pagos indevidamente, se chegou a cifra de 42 bilhões. Pagos indevidamente a pessoas, por exemplo, pessoas que não necessitavam desse valor. Perfil para receber. Então, eu estou te dando uma fonte. Mas nós temos muitas outras foram levantadas, né? Nós estávamos até dezembro em orçamento de guerra. Então, em orçamento de guerra, o governo ele poderia, através de uma canetada numa medida provisória, o presidente da República poderia ter pago esse 14º salário, que seria uma única vez, né? Então, assim, existe toda uma atmosfera realmente de deixar o aposentado, o idoso, realmente num canto ali, esquecido, achando que ele realmente tem que sobreviver do jeito que está sobrevivendo. Mas nós provamos, nós temos todo um levantamento, já foi entregue isso nas mãos de quem deve, né? Tanto é que dentro do projeto de lei, a própria CDH analisou, foi aprovado, passou por todas as comissões, existem comissões que analisam isso, então elas foram aprovadas. Nós usamos, através do deputado Zé Silva, ele colocou uma emenda dentro da medida provisória 1006, que é uma medida provisória que tratava justamente sobre o aumento dos 5% do crédito consignado. Ele colocou a emenda 48, que trata, né, do 14º, que ainda pode ser votada até agora o início de março, né, essa medida provisória. A gente acredita que, infelizmente, não tem interesse deles pautarem, vamos pressionar para que isso aconteça. Caso aconteça, teremos o 14º consolidado. Mas nós conseguimos provar, sim, de que tem fonte, de que tem fundos para isso, tá?